Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, certo? Bom, nesse vídeo falaremos sobre derivadas, né? Vamos introduzir aí o conceito e o estudo das derivadas, né? Entender como é que as derivadas funcionam, né? Nós sabemos que existem algumas regras de derivada, né? Regra do tombo, regra do produto, regra do quociente, né? Regra da cadeia, certo? Mas nesse vídeo nós vamos tentar entender como que funciona, né? Por que nós temos aquelas representações simbólicas, né? Introduzidas aí, trazidas por Leibniz, Newton, né? Para que a gente pudesse trabalhar o cálculo, beleza? Então, nesse vídeo nós vamos trazer aí essa introdução ao estudo das derivadas, ok? Então, antes da gente iniciar, como eu sempre peço, né, pessoal, vocês que deixem seus likes, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, né? Agradeço pelos inscritos, por toda a galera que está abraçando, deixando os likes, comentários, para a gente alavancar os canais de educação, certo? Não exclusivamente esse, mas todos aqueles canais de educação que a gente sabe que a educação é necessária. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo, as derivadas, ok? Beleza, aluno? Bom, inicialmente, vamos entender de forma prática, utilizando um gráfico, né? Vamos criar aqui dois eixos, né? Vamos trabalhar no plano bidimensional, né? Vamos criar aqui dois eixos, certo? Poderia fazer no GeoGebra, mas aqui a gente vai botar a mão na massa, né? Beleza? Ok. Vou girar esse cara, né, 90 graus. Vamos criar o nosso eixo X e o nosso eixo Y, ok? Perfeito. O nosso eixo Y, a gente sabe que ele está relacionado ao espaço, né? Ao espaço em que um corpo está se movendo, né? Isso colocando no lado da física, né? Ok? A gente sabe que o espaço, em metros, né? No sistema internacional, ok? Então vamos dizer isso aí, sabendo que o nosso y, ele é a nossa função f, né? Em função de quem? De x. Beleza? Tranquilo. E aqui o nosso x, ele está representando um determinado instante, né? Em que esse corpo está se movendo dentro dessa determinada função, certo? Nós vamos criar aqui agora. Então, a gente sabe que o y representa o espaço e o x representa o tempo. Beleza? Agora, vamos criar uma função exponencial, né? Para que essa partícula, os pontos, né, a posição em que ela se encontre, possa ser definida de forma rápida, né? Ela vai crescer muito rapidamente, ok? Então, uma função exponencial, ela tem essa característica aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Opa, peraí, quase. Ok, acredito que esteja legal. Bom, criamos essa função exponencial. Essa função, vou colocar aqui da mesma cor, é essa função aqui, ó, né? Onde o nosso f de x, esse meu f está muito, peraí, onde o meu f de x, ele é x ao quadrado. Beleza? Essa é a função que nós estamos trabalhando, ó, certo? Uma função exponencial. Agora, para a gente entrar com o conceito de derivada, o que é que eu vou fazer? Vamos colocar uma reta R, né? Um segmento de reta R, que corta os dois eixos, né? Que corta dois pontos nessa nossa função exponencial, certo? Vou até colocar de outra cor, para que a gente possa identificar perfeitamente, né? Certo? Essa nossa reta é o nosso segmento tangencial, né? Ok? A nossa reta tangencial, ok? O nosso ângulo tangencial, que passa aí pela nossa função, certo? E a gente está chamando esse cara aqui de R, certo? Beleza, professor, tranquilo. Agora, obviamente, isso também aqui
define uma secante, né? Pois ela corta 2 pontos aí no nosso gráfico, da nossa função. Agora vamos definir os pontos aqui, ó, onde a nossa reta tangente ela acaba tocando aí na nossa função, né? Então vou definir o ponto 1 e o ponto 2. Perfeito, né? E aí vamos colocar os nossos traços ligando os nossos eixos, né? Pode ser essa cor aqui. Perfeito. Não, essa cor não, porque é a cor da função. Vamos colocar esse... Vamos tracejar, né, com o nosso preto. Fica mais viável, né? Vamos tentar, né, tracejar. Espera. Opa. Vai dar certo. Pronto, ok? Aqui a gente tem um ponto da nossa função em relação a x, né? E aqui também, ó. Certo? Ok. Aqui, galera, eu vou definir como sendo x inicial, certo? Onde a nossa partícula começa, onde ela tem o primeiro toque na nossa função, né? O ponto onde está tocando. Vou chamar de x0. E aqui é o nosso x final, certo? Onde a nossa partícula toca num ponto mais alto, ok? Bom, também vamos puxar aqui, ó, o tracejado, certo? Na direção y, ok? E aqui, o que está ocorrendo no y, professor? Aqui também nós temos nossas funções, né? Aqui eu tenho a minha função x final, né? Que está relacionada a esse cara aqui, ó, certo? E temos também o nosso x, a nossa função, quando o x ela é inicial, certo? Ok. Bom, feito isso aqui, o que a gente percebe, né? A gente percebe que de um ponto para outro, a função y, né, aqui, ó, o nosso comprimento está variando, né? Ó. Percebe aqui que existe essa variação. E aqui no eixo x também existe uma variação na variável x, certo? Então, feito isso aqui, vamos criar ali, ó, um triângulo, retângulo, né, que acabou formando aqui, ó, com as variações, né, das nossas grandezas, ok? Então, vou colocar aqui, trazer esse cara para cá e construir aqui o nosso triângulo de variação, né? Ok? Perfeito, professor. Criamos aí uma figura geométrica, né? Que a gente sabe que aqui nós temos f de x final menos f de x inicial. Tranquilo? Vou até diminuir isso aqui. Né? Ok? E aqui, professor, nós temos x final, né? Esse cara aqui, menos o x inicial. Ah, professor, por que o senhor colocou o x final no início? Porque uma taxa de variação, para que a gente não tenha que trabalhar questões modulares, né, com sinais, tal, posição, a gente coloca o maior valor no início, né, aqui, ó, e subtrai pelo menor. Então, uma taxa de variação que vai me dar um incremento, né? Beleza? Bom, feito isso aí, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Aqui já está no máximo, né? E aumentar mais um pouquinho aqui, então. Pronto, feito isso aqui, né? Sabendo que essa função aqui que estamos trabalhando é essa aqui, né? Vou até colocar aqui um retângulo, né? Marcá-lo aqui, né? Ok? Perfeito. Feito isso aqui, agora eu quero que vocês entendam o que nós vamos fazer. Galera, quando a gente trabalha função afim, né, em uma reta,
o que que a gente encontra, né, na nossa função? Nós temos a função afim. Um exemplo, f de x é igual a x mais b. Não é isso? Bom, isso aqui faz com que a gente determine o nosso coeficiente angular, né? E o nosso coeficiente angular é justamente o ângulo da inclinação da nossa reta tangente, né? Aqui, ó, a nossa reta tangencial, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente quer encontrar o nosso coeficiente angular. Como é que a gente define ele, professor? Bom, nós aprendemos que para encontrar o nosso angular, coeficiente angular, eu tenho que encontrar um certo μ, né? Um certo m, que é o coeficiente angular, e eu vou chamar m de r, né? Que é o m desse r aqui, desse ponto, que é a nossa inclinação, a nossa reta de inclinação, que isso é igual à variação de y, né? Variação de y sobre a variação de x, ok? Bom, quando a gente decompõe, né, essa equação, ela fica o seguinte, ó. Ela fica assim, né? Esse cara vem para cá, então nós vamos ter μr multiplicando ΔX, né? Onde ΔX, ΔY é a variação, né? Como a gente falou, de y final menos y inicial, onde nós temos μr, né? O coeficiente angular, ok? Da nossa reta tangente, e multiplica a variação de x final e x inicial. Beleza? Ok. Passando esse cara para cá, esse cara aqui, como é que fica a nossa expressão, né? Algébrica. Vai ficar y inicial mais mr multiplicando a variação de x, né? Essa função aqui, ela se assemelha ou não, né, com a função afim? Sim, né, professor? Imagine que aqui seja o b, né? E aqui o nosso a. Então, por isso que a gente trabalha para encontrar o coeficiente angular utilizando essa razão aqui, né? Entre essas taxas de variação. Então, perceba que a gente está trabalhando a taxa de variação para encontrar o valor angular, do coeficiente angular da nossa reta tangencial, né? Da nossa reta tangente, né? Que passa pelos dois pontos da nossa função, beleza? Então isso aqui é nada mais que menos y final menos y inicial, beleza? Deixa eu colocar menor, né? Ok? Dividido por x menos x inicial. É a taxa de variação, né? Certo? Beleza? Bom, se isso é uma taxa de variação, né? Então, eu posso trabalhar no lugar de y e de x, esses caras aqui, né? Logo, o meu coeficiente angular, né? Ele será... Quem é esse cara aqui, ó? A variação desse cara. Ele está aqui, né, professor? Então nós temos a função de y, a função f de x menos a função f. Vou até copiar aqui, né? Aproveitar que esse saiu legal. A função f de x inicial, ok? Alguns livros trabalham o x inicial como sendo a, né? A, p. Eu gosto de trabalhar com a mesma variável, então eu boto x inicial, certo? E isso dividido, né? Obviamente, pela variação do nosso x, né? Ok? Essa é a nossa relação, certo? Ok, professor, tranquilo.
Bom, feito isso aqui, o que que a gente quer encontrar de fato? Professor, eu quero encontrar o valor da posição quando o meu final tende ao meu inicial, né? O que é que eu estou querendo fazer com isso? Eu estou diminuindo o meu comprimento, né, vamos dizer assim, a minha distância, em valores pequenos, né, infinitesimais, certo? Em valores pequenos ao máximo. Então, o que eu quero fazer com isso? Eu quero tirar o limite dessa função, fazendo com que o meu x tenda a x0, né, a x inicial. Logo, consequentemente, a minha função f de x final vai tender a minha função f de x inicial. Né? E como é que vai ficar isso aqui? Bom, vamos lá. Né? Logo, nós vamos ter esse cara aqui. Lembrando que esse cara é a taxa de variação, né, de x e y, yx, né? Por que nós estamos fazendo isso? Porque, galera, ó, percebam que se essa reta ela é constante, né? Ela é uma reta constante em uma inclinação constante, né? Então, né, a função é constante. Então, perceba que se eu pegar essa função e dividir pelo meu x inicial, eu vou encontrar um valor nesse ponto, né, nessa posição, constante. Né? Porque a reta é constante. Esse valor vale para todos os pontos da nossa reta. Certo? Então, aqui no segundo ponto, eu vou chamar ponto A, ponto B. No ponto B, também vai ser o mesmo valor. Tem que ser esse valor constante, certo? Porque a reta é constante. Então, se eu dividir esse cara por esse, também vou encontrar o mesmo valor, né? Encontrado aqui, certo? É o nosso coeficiente angular nessa tangente, né? Nessa reta tangente, nesse segmento, né? Ok? Então, por isso que a gente faz o limite de um tendendo ao outro, né? Certo? Isso vale também para valores que estejam abaixo aqui, ó. Ok? Beleza? Ok, professor. Então, fazendo o limite dessa taxa de variação, né? Dessa taxa de variação aqui, ó. Que alguns físicos, né, matemáticos, representam de outras formas, que a gente vai representar daqui a pouco. Vamos trabalhar o limite, né? Essa taxa aqui, ó, quando x tende a x0, ok? E isso aqui a gente está definindo para x sendo igual a x0, ok? Então o limite vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar o limite dessa função, né? Ok? O limite dessa função vai ter essa característica, ok? Só que se a gente colocar x igual a x inicial, ele vai tender, obviamente, isso aqui vai ser uma indeterminação, né? Então, para que isso aqui não ocorra, né, se a gente substituir aqui, ó, para que isso não ocorra, vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar um valor infinitesimal a x, para que não dê indeterminada essa função, né, quando a gente trabalhar esse limite. Então, o que a gente vai fazer? Ah, professor, então se eu estou dizendo que x é igual a x0 e também que x menos x0 é igual a um pequeno valor, né? Essa variação que não seja igual a zero, né? Para que a gente possa ter
não ter uma indeterminação, então eu estou dizendo que x ele é igual a x0 mais h. Beleza? Esse h é um pequeno valor infinitesimal para que a gente possa trabalhar pontos pequenos, né? E encontrar a posição instantânea, né? A posição instantânea nossa partícula, do que seja, né? Dentro daquela função f de x, x ao quadrado, certo? Da nossa função exponencial. Então a gente vai trabalhar dessa forma, né? Para o h, ele não é zero. Nós vamos tender ele a zero. Ok? Vamos tendê-lo a zero. Certo? Ok. Logo, fazendo isso aqui, vai ficar o seguinte, ó. Vamos substituir, né, nossas variáveis. Aqui não vai ser mais x tendendo a x0, porque pode nos gerar uma indeterminação. A gente não quer isso. Então, nós vamos fazer com h tendendo a zero, não igual a zero, tendendo, né? Quando h se aproxima de zero, qual a posição que a gente vai ter em instantes, né? A derivada instantânea dessa função, certo? Então fizemos a substituição, né? X aqui, ó. Ok? Vou colocar esse cara aqui também. Esse cara aqui também. Né? Certo? Apagar aqui. Ok. E também ali dentro, né? Temos que substituir o nosso x ali dentro. Ó. Beleza? Ok, professor. O x também está ali dentro, né? Certo? Beleza. Vou crescer aqui a nossa barra de divisão, né? Beleza, professor. Fizemos a nossa alteração para tentar encontrar um coeficiente angular, né, ou a taxa de variação de pequenos pedaços ali da nossa função, e nos deu uma posição instantânea, né? Que, na verdade, galera, a gente sabe que isso aqui é a rapidez com que algo se move no espaço, né, no espaço-tempo, né? E acaba sendo um valor médio, né? Ok? Beleza. Feito isso aqui, agora a gente pode tentar trabalhar, né? Criando aí esses conceitos, certo? Logo, a nossa taxa de variação, né, que é o nosso coeficiente angular, vai ser o seguinte, ó, o limite, né, quando h tende a zero, nós vamos ter... Bom, qual é a nossa função, galera? Nossa função é f de x, né? Vou até colocar ela aqui, ó, para a gente lembrar dela, né? A gente definiu ela aqui como sendo f de x, nossa função exponencial, igual a x quadrado. Beleza? Beleza, professor. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente definiu x como sendo esse cara aqui, né? Então, essa nossa função, ela vai ter essa característica. O que eu vou fazer, ó, percebam. Vou pegar esse cara aqui, vou colocar esse aqui. E também, como ele está aqui, eu vou substituir ele aqui também. Beleza? Então, a nossa função vai ter essa cara aqui, ó. Vai ter essa expressão. Nós vamos ter x. Deixa eu fazer com o preto, né? Nós vamos ter aqui x, né? Inicial, ok? Que é igual a x final, né? A gente igualou, mas aumentamos um incremento, né? Para que não desse indeterminação, certo? Mais h, ok? E isso está ao quadrado, né? A gente sabe que isso é x e ele está ao quadrado, ok? Menos
a nossa própria função. Ó. Esse cara aqui, ele é igual a esse cara aqui. Então, é a própria função, né? Menos x ao quadrado. Beleza? Beleza, professor. Sim, aqui a gente já pode eliminar, né? Ó. Colocamos aqui e esquecemos de eliminar. Ó. X inicial positivo, x inicial negativo, certo? Então, eliminando aquilo ali, encontramos essa nova cara aí para o nosso limite, certo? Para apagar, eliminamos. Então, nós temos essa característica. Ok? Beleza, professor? Tranquilo. Logo, acho que dá para a gente continuar aqui. Vou trazer só um pouquinho mais para cá. Diminuir aqui um pouco. Pronto. Vamos continuar aqui. Logo, o nosso limite, né, vai ter essa característica. Quando H, o nosso H, que é o nosso incremento, né, pequeno, infinitesimal, tende a zero, mas não é zero, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, isso aqui é um produto notável, né? O que é que a gente tem? Vamos lá, professor. X inicial ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? H, mais H ao quadrado, ok? Vou tentar até diminuir mais um pouquinho esse cara aqui, para a gente colocar o restante, né? Ok? Ok. Bom, H ao quadrado, né? Mais H ao quadrado. E isso, obviamente, com o nosso menos x quadrado, né? X inicial, né? Que é igual, né? Ao nosso x final. Ok? Bom, feito isso aqui, vou repetir aqui o nosso denominador, né? Certo? Aumentar aqui nossa barra de divisão. Ok? E aí, o nosso limite agora tem esse aspecto. Né? Certo? Beleza. Professor, o que a gente vai fazer aqui? Bom, de cara, esse cara aqui voa, né? Positivo e negativo. E o que nos resta aqui, ó. O que vai nos restar aqui é simplesmente a taxa de variação, né? Taxa de variação desse limite aqui, né? Vai ficar 2x inicial H mais H ao quadrado, ok? O que a gente vai fazer agora, professor? Bom, vamos simplificar ao máximo, né? Para a gente poder trabalhar essa função de forma simples, ok? Para fugir da nossa indeterminação, ok? Beleza, professor. Bom, então o que a gente pode fazer aqui? Podemos colocar o nosso H em evidência, né? Como eu tenho um H aqui e H aqui, então vou pegar o H dali. Vamos continuar aqui com o nosso limite, né? Ok? Beleza. Então vou pegar o meu H aqui, ó. Esse H, vou colocar ele para fora e vou tirar um H quadrado, né? Um H desse quadrado aí. Então, nossa função vai ficar o seguinte, ó. Assim. Vou colocar aqui, mais para cá. Né? Vou pegar só esse cara aqui, afastar ele um pouco. E colocar o nosso H ali, ó. Ok? Multiplicando, né? Perceba que se a gente multiplicar aqui e aqui, volta a ser o que era antes. Então, a gente simplesmente colocou em evidência. Beleza? Para quê? Para simplesmente fazer isso aqui, ó. H dividido por H, a gente elimina. Bom, galera, agora a taxa de variação, né? Ou dessa forma, né? Vou colocar aqui dessa forma. Dessa forma, nós teremos, né?
a nossa taxa de variação, certo? Com essa característica aqui, ó. Né? Que na verdade acaba sendo o nosso coeficiente angular, né? O coeficiente da inclinação da nossa reta tangente, ok? E é também a nossa velocidade média, certo? Trazendo para a física, ok? Então, tirando esse H aqui que a gente eliminou, posso até tirar também esses parênteses, né? Essa reta. E aí, nosso limite tem essa cara. Bom, galera, aqui chegamos no ponto máximo, onde, né, a taxa de variação do limite vai ser o seguinte. Substituindo aqui H tendendo a zero, o que nos sobra é simplesmente o nosso 2x. Beleza? Então, esse cara aqui é a taxa de variação quando o limite de H, que é o incremento colocado na nossa variável x, para que não fosse indeterminado, tendesse a zero, né? Tende a zero, ele não é zero. Logo, essa é a taxa de variação que nós temos dentro daquela função, né? Daqueles dois pontos lá que cortam o nosso gráfico, a nossa função exponencial. Beleza? Agora, galera, de forma newtoniana, né? E também Leibniz, né? Eles definiram isso aqui como sendo d de y e d de x. É simplesmente isso. Né? Então, o coeficiente angular, a taxa de variação que a gente encontrou de forma pequena, né, infinitesimal, quando o x final tende ao x inicial, ou quando h tende a zero, essa é a derivada, é a função derivada que nos dá um ponto, que nos dá um determinado ponto em um determinado instante. É a derivada instantânea. Beleza? Mas, professor, é muito complexo, né? Difícil calcular a derivada através do limite, né? Se você acha complexo, então vamos ensinar algumas regras, né? Nesse vídeo eu vou ensinar para você a regra do tombo, mas depois nós vamos resolver alguns exercícios trabalhando regra do produto, quociente e regra da cadeia. Tranquilo? E na verdade a regra do tombo não deixa de ser a regra da cadeia, né? Então, trabalhando a regra do tombo, regra do tombo. Ok? Para a derivada. Qual é a nossa função? F de x igual a x ao quadrado. Né? A derivada desse cara aqui pode ser definida da seguinte forma. df de x em relação a x, né, que está em função de x, pode ser definida também como f' de x, né, é a mesma coisa, ok? Pode ser definida também como sendo... Perdão, o celular descarregou, mas vamos continuar, né? Pode ser definida como sendo y', né? Y' ou df dx, certo? E aí a gente vai ter todas essas configurações, beleza? Como o celular descarregou, então deixo para vocês aí para tentarem fazer essa derivada, né, na regra do tombo. A regra do tombo é simplesmente colocar o 2, né, descer o 2. Né, quando você desce o 2, você tem que tirar um expoente. Né, e ao tirar um expoente, né, 2 menos 1, vai ficar x elevado a 1, que obviamente é x. E dessa forma a gente encontra a nossa derivada, né, a nossa função
que vai nos dar um ponto em um determinado instante, né, que acaba sendo a nossa velocidade, né, a rapidez em que um corpo se move em relação ao espaço-tempo, certo? E aí não vai ser necessário calcular o limite da função daquela forma, né? Ali foi o conceito criado para introduzir a derivada. Beleza? Então, peço desculpa, o celular descarregou, é a minha mesa digital, né, que a gente faz nossos trabalhos, nossas aplicações, e quem sabe no próximo vídeo a gente trabalha aí alguns exercícios praticando aí algumas outras regras. Beleza? Valeu, aluno! Espero você no próximo vídeo. Tamo junto, espero que tenham gostado. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal. E o canal está sendo produtivo para a vida de vocês e está fazendo com que vocês cheguem no ápice, na zeugma, na zênite do seu conhecimento. Beleza? Então, até a próxima. Tamo junto. Valeu!